Olá, boa noite. Está no ar o nosso Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Banco Interamericano de Desenvolvimento lança programa Amazônia Sempre para acelerar o desenvolvimento sustentável da região. Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina nas distribuidoras. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota pela proibição da pesca de arrasto no Rio Grande do Sul. Celebrado todo o primeiro sábado de julho, Dia do Cooperativismo reforça a importância desse setor para a economia e toda a sociedade. E ainda, hoje é dia do Giro Brasil, com os destaques do agro em várias capitais do país. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Jornal Terra Viva. O Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou hoje o Amazônia Sempre, um programa que tem o objetivo de ampliar o financiamento e aumentar a coordenação regional para acelerar o desenvolvimento sustentável da região amazônica. O anúncio foi feito após uma reunião entre os governadores do BID de 7 países. Antes do encontro, o presidente do BID, Ilan Goldfein, falou à imprensa sobre a importância da agricultura familiar como fonte de subsistência para os povos da região. 8 países foram representados na reunião: Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Guianas, Suriname, Venezuela e Equador. O objetivo do encontro foi discutir a proteção da floresta amazônica, do meio ambiente e a preocupação com as mudanças climáticas. O foco aqui agora é como nós vamos financiar, ter uma política, um financiamento específico direcionado para essa região. Primeiro, de forma integrada, já que os recursos são poucos, que sejam programas eficientes e que interliguem a região, então entra na questão da integração regional, mas também um foco na preservação ambiental, a consciência de que você não mantém a floresta em pé se você não der uma fonte de subsistência para os homens e para as mulheres que moram lá. A agricultura familiar e a produção sustentável foram apontadas como alternativas de subsistência para a economia e desenvolvimento da região amazônica. Não dá para ter um programa na Amazônia sem pensar no todo. Nós já aprendemos, tem que pensar nas pessoas, mas tem que também pensar na economia, dar uma alternativa para as pessoas. E, obviamente, a agricultura familiar é uma alternativa. Nós temos que fazer isso de uma forma sustentável. Tem recursos do BID que vão nessa direção. Nós já temos iniciativas que vão nessa direção. O que nós estamos tentando fazer hoje é falar com os nossos governadores, perguntar o que mais a gente pode fazer. E o governo federal anunciou mudança no sistema de metas de inflação a partir de 2025. A meta de inflação foi adotada no Brasil há mais de 20 anos. É o Banco Central que tem a responsabilidade de perseguir essa meta e não deixar a inflação estourar. Atualmente, o Banco Central tem que buscar atingir a meta de inflação em um calendário anual fixo, de janeiro a dezembro. Com a mudança, a partir de 2025, a meta passa a ser perseguida em um período de 12 a 18 meses à frente, uma espécie de meta contínua. Na reunião de hoje do Conselho Monetário Nacional foi anunciada a mudança. A meta de inflação será de 3% ao ano a partir de 2025. O ministro da Fazenda acredita que os juros vão cair. Por tudo que está acontecendo, há uma grande expectativa da área econômica do governo de que, a partir de agosto, nós tenhamos cortes consistentes das taxas de juros, em virtude do fato de que os indicadores todos estão demonstrando convergência dos indicadores. Antes da reunião, o presidente do Banco Central disse que apoia um período diferente para cumprir a meta de inflação, mas com ressalvas. Esse é um ganho, é um aprimoramento, mas a gente precisa entender como é que vai ser feita a medição e como é que vai ser feita a justificação em relação àquilo. Porque se você faz um sistema onde é muito mais volátil, você acaba tendo que sendo forçado a escrever um monte de cartas ou
ou dar explicações contínuas, né, você pode acabar tendo o efeito contrário que você queria. Roberto Campos Neto tem sido criticado pelo governo e por empresários pela taxa básica de juros de 13,75% ao ano. Com a inflação sob controle, a expectativa agora é que a redução da Selic comece em agosto. E vamos ao Agritendências de hoje. O Silmar Miller aqui comigo no estúdio. Olá, Silmar, boa noite, bem-vindo. Conta pra gente, né, como foi o fechamento dos mercados aí nesta sexta-feira. Parece que com algumas surpresas, Silmar. Boa noite, Daiane. Boa noite aos nossos amigos do nosso canal Terra Viva. Muita surpresa nesta sexta-feira, especialmente com relação aos mercados de soja e de milho. Ou seja, tivemos aqui a divulgação nesta sexta-feira daquele relatório que era bastante esperado pelo mercado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do USDA, sobre a área efetivamente plantada nesta safra nos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente. E veio uma surpresa. O mercado estava esperando aqui um ligeiro aumento de área na soja, do milho, e o que veio realmente foi uma coisa completamente diferente. No caso da soja, por exemplo, uma redução na área de plantio de 4,5%, ou seja, não foi pouca coisa. Uma queda dramática aqui na área semeada nessa safra dos Estados Unidos, uma surpresa total no mercado. E no caso do milho, o contrário, um aumento de área também muito acima da expectativa, 6,2% de aumento em relação à safra passada. E o resultado não podia ser diferente. O preço da soja dispararam na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira e os do milho despencaram. Ou seja, a notícia aqui boa para o produtor brasileiro de soja, mas ruim para o mesmo produtor que também cultiva milho. O fato é que o dia fechou na Bolsa de Chicago com a soja subindo 6,1%, uma alta extraordinária que não é muito comum, enquanto que o milho despencava em 6,3%. Tudo por conta dessa surpresa do Departamento de Agricultura americano. Houve também a divulgação dos estoques americanos, aí o efeito não foi tão importante aqui como esse da área efetivamente semeada nesta safra, que está acabando agora o plantio. Então, uma surpresa total que virou o mercado. Nos outros produtos aqui, um comportamento um pouco mais moderado. O trigo caiu hoje também por efeito desse relatório do USDA, caiu 3,2%. Já na Bolsa de Nova York tivemos o algodão subindo, o relatório do USDA também apontou uma queda na área de plantio nos Estados Unidos, também teve um efeito positivo para preços do algodão no mercado internacional. Bolsa de Nova York com o algodão fechando em alta de 1,7%. Açúcar também deu uma virada hoje, subiu bastante, 3,2%, o açúcar bruto em Nova York. Cacau também fechou o dia em alta, 2,8%. O café arábica caiu, 1,6%. Suco laranja também, 2 pontos percentuais. E aqui no mercado futuro da B3, em São Paulo, boi gordo aqui com um dia de queda, 0,2% no fechamento do mercado futuro. Contrato de agosto aqui é R$ 264,00 a arroba. Já no mercado financeiro, o dólar fechou em queda hoje, uma queda forte, 1,3%, R$ 4,79. Isso, claro, deve neutralizar um pouco do efeito dos preços internacionais, especialmente no caso da soja, para o mercado interno, porque subiu lá fora, mas o dólar aqui caindo dá uma descontada no preço interno. Então a soja não vai ter no preço interno toda a transferência dessa forte alta na Bolsa de Chicago. Já o milho, em função dos dois fatores negativos, Chicago mais o câmbio caindo, realmente tem tudo para despencar nesse final de semana. É bom agora ficar de olho em segunda-feira, como é que vai abrir o mercado, para ver se isso continua. O fato é que a semana terminou com muita surpresa, Daiane. Tá certo, Silmar. E segunda-feira a gente traz os detalhes aí, né, para a gente acompanhar aí como que vai ser o começo da semana. Obrigada, viu, pelas suas informações e análises. Ótimo final de semana para você. Igualmente, até segunda. bom fim de semana. Obrigada. E olha, a Petrobras anunciou hoje que vai reduzir o preço da gasolina nas distribuidoras. A medida passa a valer a partir deste sábado. O litro da gasolina passa de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de 13 centavos por litro. Os demais combustíveis não tiveram alteração de preços. A última redução da gasolina foi anunciada pela Petrobras no dia 15 de junho. Essa redução também vai ajudar a diminuir o preço do gás de cozinha. O botijão de 13 quilos passa a custar R$ 31,66, uma redução de R$ 2,53 para R$ 2,43 por quilo. E a seguir, INDEA-MT prorroga até junho de 2024 prazo de registro de marca a fogo. E ainda, exportações de genética avícola dobram em 2023. Embarques do setor acumulam alta de mais de 103% até maio.
Em instantes, os detalhes aqui no Jornal Terra Viva. E foi enterrado hoje em Belo Horizonte o corpo do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que faleceu nesta quinta-feira aos 86 anos em decorrência de complicações após uma cirurgia. O enterro foi no cemitério Parque da Colina, na região oeste de Minas Gerais. O corpo de Alisson Paulinelli, considerado pai da agricultura brasileira, foi recebido com honras fúnebres pelos militares do Batalhão de Guarda da Polícia Militar Mineira. Estiveram presentes na cerimônia o governador do estado, Romeu Zema, o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outros grandes líderes do agronegócio brasileiro, familiares e amigos. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, os recursos destinados no Plano Safra ao PCA, o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, aumentarão em 81% para a construção de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas e em 61% para armazéns de maior capacidade com taxas controladas, de 7% e 8%. Depois do anúncio do Plano Safra, a discussão agora é sobre os recursos direcionados para o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA. A falta de armazéns pode gerar um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado, fato que preocupa os produtores de todo o país. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que pretende atuar no problema através da Conab, comprando mais estoques na tentativa de regular o mercado. Garante a política pública, compra no preço mínimo, faz um pequeno estoque, deixa o produtor ativo, garantido, não tomou prejuízo na medida do possível, baliza o mercado, dizendo, não venham para baixo do preço mínimo que tem um governo do lado que compra. A consultoria Cogo, especialista em agronegócio que analisa esse mercado desde o início dos anos 2000, divulgou dados que mostram o déficit na armazenagem. Para eles, a carência fica mais evidente a partir de 2010, quando a produção brasileira de grãos chegou a 150 milhões de toneladas, mas a capacidade de armazenagem era de apenas 138 milhões de toneladas. Nos anos seguintes, essa diferença só aumentou. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ, confirma o problema. O déficit de armazenagem no Brasil tem crescido ano a ano. A produção brasileira cresce em torno de 10 milhões de toneladas todos os anos, em média, e a armazenagem acompanha só 5 milhões de toneladas todos os anos. Segundo a Conab, a estimativa de produção de grãos para esse ano é de 316 milhões de toneladas. Isso é mais uma previsão recorde. E, no entanto, a capacidade de armazenagem no país é de 190 milhões de toneladas. E a região sudeste concentra a área com menor déficit de armazenagem, apresentando uma carência de 2 milhões e 700 mil toneladas. Enquanto o centro-oeste é a região do país onde o problema de estocagem é mais sério, principalmente no estado do Mato Grosso, o maior produtor de milho e soja do Brasil, com um déficit de quase 84 milhões de toneladas. Caiu muito os valores, principalmente na nossa região, o Mato Grosso, onde é o local mais distante do centro de consumo e é o estado maior produtor. Hoje o milho, por exemplo, não paga o custo de produção. Sem ter onde guardar todo o excedente da produção, na maioria das vezes os produtores são obrigados a negociar a safra a um preço mais barato, gerando grandes prejuízos para os agricultores. Nós temos municípios lá hoje que o milho está em torno de R$ 25, R$ 27. Lá na nossa linha da 163, onde é mais valorizado, Sinop, Sorriso, se fala em R$ 34, R$ 35, não cobre o custo de produção. Para este ano, o Plano Safra disponibilizou mais de 6 bilhões de reais destinados ao PCA. Mesmo reconhecendo o esforço do governo no aumento dos recursos destinados para a construção dos armazéns e silos, seriam necessários, segundo os especialistas, cerca de 15 bilhões de reais para frear esse déficit, mais do que o dobro disponibilizado no plano. O Plano Safra traz o PCA com mais recursos, em torno de 6,65 bilhões de reais, enquanto no ano passado o Plano Safra era de 5,13 bilhões. Portanto, tivemos 30% a mais de recursos nesse Plano Safra e a gente espera que isso ajude a minimizar o problema do déficit de armazenagem no Brasil. Embora o Brasil precise investir no mínimo 15 bilhões de reais todos os anos para simplesmente acompanhar o crescimento da agricultura brasileira.
As exportações do agronegócio mineiro alcançaram quase 6 bilhões de dólares de janeiro a maio. Esse e outros destaques você confere agora no nosso Giro Brasil. Os preços recebidos pela agropecuária paulista caíram 1,31% em maio. Entre as principais quedas observadas no mês, destaque para produtos como milho, banana nanica e carne bovina. Em relação ao milho, o início da colheita da safra de inverno em diferentes regiões tem aumentado a oferta, o que leva a uma redução dos preços. Batata e ovos são os principais que registraram alta no período. Em relação à batata, o aumento é reflexo da entre-safra paulista e da menor oferta do produto no Paraná. Já para os ovos, com um plantel ainda defasado frente à recuperação da demanda pós-pandemia, os preços do produto nas granjas continuam em alta, o que favorece a relação da troca do milho, principal item da ração das aves. Para melhorar a eficácia no controle de pragas agrícolas e reduzir problemas nas lavouras, como a deriva de agrotóxicos, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná realizou uma operação AgroMais em propriedades rurais na cidade de Astorga, que fica no noroeste do estado. Essa foi a maior operação de inspeção de pulverizadores já realizada pela ADAPAR, uma análise de 150 equipamentos e também a orientação de produtores. Agora, o próximo passo vai ser a emissão de diagnóstico sobre a qualidade das aplicações na região, o que vai analisar a eficácia agronômica e a segurança. Foi realizado em Porto Alegre o primeiro ciclo de debate sobre o Centro de Inteligência do Agro, projeto inédito, liderado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, em parceria com outros órgãos governamentais. O encontro contou com a participação de representantes do governo, iniciativa privada e sociedade civil, que discutiram a criação do novo Hub de Inovação do Agronegócio, cuja sede deverá ser o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O lançamento oficial está previsto para a Expo Inter, em agosto. De janeiro a maio, as exportações do agronegócio mineiro alcançaram 5 bilhões e 800 milhões de dólares, queda de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Um dos motivos foi a diminuição das vendas de café nos primeiros meses. O volume embarcado passou de 6 milhões de toneladas e registrou um aumento de 10,5%. As vendas do setor agropecuário responderam por 35,6% das vendas de Minas ao mercado internacional. Café, complexo soja, produtos florestais, carnes e o complexo sucroalcooleiro representaram 96% dos produtos vendidos ao exterior. Começou o vazio sanitário da soja em Goiás. Até o dia 24 de setembro, não será permitido plantar ou manter plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento nas lavouras. O principal objetivo desse período de proibição, que este ano vai durar 90 dias, é evitar a propagação da ferrugem asiática, já que plantas que nascem nas áreas cultivadas após a colheita da safra podem se tornar hospedeiras do fungo causador da doença. De acordo com a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a medida fitossanitária é importante, pois ajuda a reduzir o índice populacional da ferrugem asiática no campo. Colabora ainda com a redução de aplicações de defensivos químicos e favorece a proteção do meio ambiente. O setor de apicultura do estado do Piauí espera exportar mais de 7 mil toneladas de mel este ano. O produto é o terceiro mais exportado do estado, atrás apenas da soja e do milho, e representa ao todo 36% das vendas externas totais. Em 2022, foram exportadas quase 7 mil toneladas de mel, o que gerou mais de 100 milhões de reais para a economia piauiense. Os principais compradores do mel produzido no estado são a Alemanha, Inglaterra, Itália, Estados Unidos e o Canadá. O Piauí também está diversificando a produção com outros itens produzidos por abelhas, como o pólen e o própolis, com o apoio da Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco e do Parnaíba. O prazo para pecuaristas em Mato Grosso realizarem o registro de marca de fogo junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado foi prorrogado para 30 de junho de 2024. O período para o registro se encerraria hoje.
A identificação permanente do rebanho com a marca de fogo tem como intuito auxiliar na rastreabilidade do rebanho e, consequentemente, a certificação sanitária do rebanho mato-grossense. A iniciativa garante ainda maior segurança aos criadores ao inibir ações de roubos e furtos de gado no estado, já que identifica a quem pertencem os animais. O INDEA apontou que, para efetuar o registro, o pecuarista deve levar a sua ferramenta, marca-fogo, em uma das 139 unidades do órgão existentes no estado, preencher e assinar o formulário para o registro de marca-fogo. E uma boa notícia para o mercado de genética avícola. As exportações no setor dobraram em 2023. Os dados divulgados hoje pela Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que os embarques de genética avícola entre janeiro e maio deste ano totalizaram 12.500 toneladas. Esse volume representa uma alta de 103% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram exportadas pouco mais de 6.000 toneladas. Em receita, as vendas registraram um crescimento de 72%, com um total de 113 milhões de dólares. Os principais importadores de genética avícola do Brasil são o México e o Senegal. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E ainda, neste sábado é celebrado o Dia do Cooperativismo, data importante para destacar a importância desse setor para a economia e toda a sociedade. É daqui a pouco, aqui no nosso Jornal Terra Viva. Fim de semana chegando, vamos saber então como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Neste sábado, o tempo firme ainda deve prevalecer sobre boa parte do país. Através do mapa, a gente consegue até observar que a maior parte em amarelo indica justamente a presença do Sol com baixa nebulosidade e alta radiação solar nos pastos e nas lavouras. A chuva acontece com mais intensidade no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Além disso, o alerta é de temporais na costa leste do Nordeste, onde os volumes de chuva devem ser mais expressivos. Pancadas que são acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Alerta para transtornos justamente por conta do excesso de umidade desta chuva de sábado e também dos demais dias que antecederam o sábado. Na costa leste do Nordeste chove bastante, no norte do Nordeste também. E no norte do país, a chuva acontece de moderada a forte intensidade. O volume é menos expressivo. Além disso, a umidade relativa do ar na maior parte do Brasil central deve permanecer abaixo dos 30%. Isso porque não chove há algum tempo na região e o ar fica cada vez mais seco. E não só o ar, mas o solo também. Agora falando nas temperaturas, máxima de 31 graus em São Luís, 34 em Cuiabá, 35 em Manaus e também em Palmas. E no sul e áreas do sudeste, temperaturas ainda devem ser mais amenas. Isso por conta da passagem da frente fria que ocorreu ao longo desta semana e mantém as temperaturas baixas, a massa de ar polar continua atuando. 22 graus de máxima na capital paulista e 18 apenas em Porto Alegre. Nesta semana, chuva concentrada no norte do país, costa leste do Nordeste e poucos milímetros no litoral, desde Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também até a costa leste do Nordeste. Essa chuva pode ocorrer, mas 5 milímetros é um acumulado muito pouco expressivo que serve apenas para aliviar essa questão do ar seco. Em relação a boa parte do Brasil central, tempo firme prevalece, facilitando a colheita de milho segunda safra, café, também a laranja no interior de São Paulo, algodão em Mato Grosso do Sul e no oeste baiano. Já em relação à chuva que ocorre em Roraima, mais de 40 milímetros são esperados, o que beneficia a soja da região. Na próxima semana, a condição ainda deve ser a mesma. Chove apenas um pouco mais no sul do país, 20 milímetros são esperados, mas essa umidade deve beneficiar os solos e também os pastos ali da região, porque repõe a umidade disponível na terra. Tempo firme ainda deve ser a maior parte do país, deve prevalecer,
prejudicando alguns produtores que precisam de umidade, principalmente aqueles que não têm irrigação, no Mato Piba e norte de Minas Gerais. É o caso dos cultivos de milho segunda safra, feijão segunda safra e também algumas áreas de trigo. Tá certo. Muito obrigada, Luísa. O presidente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, Carlos Augusto de Mello, comentou sobre a atual situação das lavouras de café e as perspectivas para a próxima safra. Vamos acompanhar. Na Guaxupé, nós estamos na faixa de 30% já colhido. Podemos dizer que será uma safra melhor que 22, a passada, porém não aquilo que esperávamos, ainda é uma safra pequena, mas será uma safra maior que as últimas duas. No aspecto de qualidade, até então, muito positivo. Porém, com chuvas que nós tivemos no final da semana passada, caiu muito café e esse café, com certeza, deverá ser uma qualidade inferior. E lembrando que o café que está vindo mais nesta virá menos na de 24, tá? A safra de 24 é esperada uma super safra. Vai ser uma safra boa, pelo estado das lavouras hoje. Mas o aumento de produção deste ano, consequentemente, afeta a safra de 24. Celebrado todo o primeiro sábado de julho, o Dia do Cooperativismo reforça a importância desse setor aí para a economia e toda a sociedade. O cooperativismo brasileiro deve movimentar cerca de 600 bilhões de reais em 2023. O agronegócio pode receber de 60% a 65% desse valor. O número de cooperados, considerando os familiares, deve atingir 60 milhões de pessoas. Roberto Rodrigues reforça que o cooperativismo é uma forma de garantir espaço aos pequenos produtores. Então, o cooperativismo tem um longo caminho para percorrer e está percorrendo isso. O Brasil já tem hoje mais da metade da produção agrícola vinda de cooperativas. Esse é o caminho certo e nós estamos nele, felizmente. Porque as cooperativas, elas devolvem para a região, para a sociedade, um pouco de tudo aquilo que elas têm de desenvolvimento. Então você percebe que elas fazem núcleo de mulheres, de jovens, fazem projetos sociais nas regiões. Então o dia do cooperativismo vai ser marcado aí justamente por isso, por transformação. O cooperativismo ganhou força durante a Revolução Industrial na Europa, quando as empresas começaram a conquistar um espaço na sociedade. Hoje está presente em todo o mundo, seguindo os mesmos princípios. Então, o cooperativismo é um modelo de negócio absolutamente inclusivo, absolutamente eficiente, onde você de fato valoriza as pessoas, né? Então, eu acredito que no mundo de hoje, com toda a necessidade de competitividade que temos, o modelo cooperativo, sem sombra de dúvidas, vem crescendo, principalmente por esses pilares, por ele trazer competitividade, trazer oportunidade, inclusão e oferecer aos cooperados e à sociedade como um todo grandes oportunidades que as pessoas ou as empresas poderiam ter mais dificuldades ou, por que não, até a falta de capacidade de acessar sozinhos. Além da questão social e econômica, as cooperativas têm um outro papel importante, o ambiental. A gente busca junto disso aí, as cooperativas respeitam muito aí a questão do meio ambiente, certo? Do bem-estar tanto do cooperado como também dos animais dele dentro das propriedades, e esse é o intuito que a gente busca sempre, a cada dia estar renovando e fortalecendo junto aos nossos produtores. O setor está em constante aperfeiçoamento na gestão financeira, sucessão familiar, inovação e investimento tecnológico. Nós deixamos de ser amadores e hoje tiramos um pouco da vaidade que tinha às vezes no passado e cedemos esse espaço aos executivos que têm formação própria para administração e gestão das cooperativas. Então, eu posso lhe dizer que o dia primeiro, comemorar o cooperativismo, para mim, é muito gratificante. E com o voto dos ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia, nesta sexta-feira está formada a maioria pela proibição da volta da pesca industrial de arrasto na faixa litorânea gaúcha de até 12 milhas náuticas. E a festa de São Pedro, no Maranhão, reuniu milhares de pessoas para celebrar o padroeiro dos pescadores em São Luís.
No Largo da Capela de São Pedro, já no dia seguinte, e ainda estava assim. Com brincantes, fiéis, pandeirões e matracas, a festa em homenagem ao santo padroeiro dos pescadores começou desde as 19 horas do dia anterior. A tradição já dura mais de 77 anos e é um marco para a cultura e religiosidade maranhenses. Para cumprir promessas, os devotos usam velas, imagens do santo e até rezam ajoelhados. Com emoção e devoção, a imagem de São Pedro deve percorrer em 2 procissões religiosas com centenas de fiéis. Maia é uma dessas devotas e por aqui a religiosidade é passada de geração em geração. Participo sempre, a minha família sempre participa aqui. O meu sobrinho agora, Rodrigo, está iniciando e a gente gosta muito de vir. Então sempre que a gente pode, a gente participa aqui no João Paulo e viver São João do Maranhão é algo magnífico. Essa outra fiel veio agradecer pelas bênçãos recebidas e o sentimento é de muita gratidão. Aqui é só gratidão a São Pedro por também ter feito milagres na minha família e também na minha vida. O nosso jornal Terra Viva fica por aqui. Na sequência, você acompanha o Terra Viva DBO na TV com Sidney Mask. Um ótimo final de semana para você e até segunda.